claro que um país ele é absolutamente complexo, orgânico, formado por diferentes pessoas, por diferentes conjunturas sociais, simbólicas, tradicionais. Mas quando nós pensamos na bandeira, nós pensamos num signo de identidade nacional. E quando você não tem sequer a história dessa bandeira preservada, é sinal de que vivemos em tempos bem complexos. Eu, por acaso, morei no prédio ao lado dessa igreja assim que eu cheguei ao Rio de Janeiro. Rua Benjamin Constant, na Glória. Eu morei ali, tinha um pensionato para moças de fino trato. Como você é muito jovem, você não vai saber, mas na época meu pai era muito rígido e para eu poder vir para o Rio e ser jornalista, eu falo vir para o Rio porque hoje eu estou no Rio. No dia que nós tentamos fazer a live, eu estava em São Paulo. Hoje eu estou no Rio. Para eu conseguir me mudar de Juiz de Fora para o Rio, foi um drama horroroso lá em casa. E entre esse drama, eu fui para esse pensionato para moças de fino trato. E essa igreja positivista já estava decadente. Já era uma coisa abandonada. Isso tem mais de 40 anos. Você vê que teve tempo suficiente para mudar o governo, dezenas e centenas de políticos, e ninguém se envolve. É o que é público, o que é monumento histórico, é de ninguém. É um negócio assim impressionante. A gente vê o Museu Nacional pegar fogo, a gente vê o museu tal, a gente vê... As coisas ficam assim, não é? Ao Deus dará. Ninguém cuida. Por que será que a gente é assim? E nesse espaço que você morou, que a Igreja Positivista se localiza, a poucos passos você tem o antigo Palácio do Catete, Sim. Hoje Museu da República. O local, para que nossa audiência consiga também se situar, é o local que Getúlio Vargas morou e se suicidou, só para vocês terem uma ideia da importância histórica desse espaço. E hoje a região do Catete, que já foi o metro quadrado mais importante do Brasil, pelo menos em alguns sentidos, já que era a área que o presidente da República morava, você tem ali um espaço de decadência patrimonial que entristece. Antes, no sentido aqui em direção ao centro do Rio, você tem o monumento túmulo do Deodoro da Fonseca, que é um sanitário a céu aberto. É entristecedor você ter um país presidencialista e você tem o primeiro presidente do Brasil, no sentido do símbolo, sem entrar aqui na escolha política mais contemporânea, mas no sentido do símbolo, você parar e pensar que o seu país é presidencialista e que o túmulo do seu primeiro presidente é um sanitário a céu aberto. E Leda, eu vivi uma passagem que ela é um tanto quanto poética, bonita e ao mesmo tempo triste, que levei alguns alunos meus agora em setembro, no último setembro de 2021, para que visitassem esse túmulo de Deodoro da Fonseca. Chegando lá, o morador de rua limpava o monumento. Ele, na sua circunstância de pobreza, de decadência, ele dizia que não naturalizava aquele estado de barbárie. Então, assim, eu vivi processos que me fizeram, ao mesmo tempo, ter esperança e, ao mesmo tempo, acentuavam a minha tristeza. Porque no mesmo monumento túmulo, você encontra um estado, muitas vezes, de desinteresse por parte das classes que poderiam fazer algo mais por aquele espaço. E, ao mesmo tempo, você encontra uma certa esperança humana nesse território que, para muitos, é completamente inesperado de você ter um morador de rua com uma consciência patrimonial tão alta. Ou, pelo menos, tão óbvia. Porque deveria ser óbvio ter essa preocupação, que também é uma preocupação simbólica. E quanto a essa pergunta, Leda, no sentido de ponto de origem, o nosso Museu Nacional, eu cheguei a comentar isso ali naquela nossa primeira tentativa de conversa, desde a década de 30, Leda, nós encontramos, isso é fácil de ser mapeado nos arquivos digitalizados da Biblioteca Nacional, nós encontramos denúncias sobre o estado da antiga Quinta da Boa Vista. Então, imaginem só, assim como aconteceu agora em Ouro Preto, você tem anos de denúncias que evidenciam, olhe só, há uma crise patrimonial. O último presidente da República a visitar
A Quinta da Boa Vista, o nosso Museu Nacional, foi o Juscelino Kubitschek. O último? O último. Então, Caramba! Isso é entristecedor. E aí eu digo isso para os meus alunos, que vai muito Isso não é nem simbólico, isso é vergonhoso, né? É uma vergonha. E eu digo para eles assim, eu falo, pessoal, vocês podem não gostar da política do dia, da administração do museu do dia, mas quando nós falamos de crise patrimonial, nós estamos diante de uma seara que, na maior parte dos casos, perpassa décadas. Décadas de descaso. Diferentes administrações, com diferentes ideais, aí você encontra como um estado de permanência a decadência patrimonial. De abandono. O exemplo que você deu de Ouro Preto, do Solar Baeta Neves, tinha mais de 20 anos, eu acho, que todo mundo sabia que ele ia cair, que o morro ia descer, porque ia despencar. E pronto, é óbvio, não é? Ninguém fez uma contenção, ninguém se interessa. Eu não sei se é porque não dá voto, se é porque as pessoas realmente têm esse horror aos símbolos nacionais. Não sei que diabo que é isso, né? Mas tem que ter uma explicação para esse descaso. Aí você me diz que o último presidente a visitar o museu é o Juscelino, francamente, entendeu? Aí realmente... E, por exemplo, em estados menores de crise patrimonial, quantas vezes o óculos do monumento ao Drummond em Copacabana já foi roubado? Milhões de vezes, né? Zilhões. Então... Outro dia pediram, não sei, 20 e tantos mil reais, ou 20 e tantos, sei lá quantos, era muito dinheiro, para recuperar o monumento, e foi um restaurador lá com um pincelzinho e recuperou. Um homem comum, um restaurador, mas não era um órgão de Estado, entendeu? Leda, ali na região, por exemplo, do Campo de Santana, no Rio de Janeiro, nossa, você escuta em um determinado horário da noite aquele barulho de grade sendo martelada e estão roubando. E o próprio homem que eu disse que limpou o monumento de Deodoro da Fonseca, ele denunciava, ele dizia assim: vocês estão escutando esse barulho? O que é que está acontecendo ali? Estão roubando as grades, porque são grades em bronze, muitas vezes com uma certa arte manifestada aqui e acolá, grades roubadas. Aliás, às vezes é até a própria liga, né? A liga de ferro e aço que foi feita, que rende uma grana, ninguém rouba para trocar por uma droga. A escultura, por exemplo, que homenageava a mãe de Deodoro da Fonseca. E Leda, ela é mãe de heróis de guerra do Brasil, que lutaram na Guerra do Paraguai. Tem filhos dela que prestaram serviço, inclusive com a própria vida, defendendo o Brasil. A escultura da mãe de Deodoro da Fonseca, que, salvo engano, pesava 400 quilos, foi roubada. Leda, como é que você... Imagine 400 quilos. Transportaram um monumento de 400 quilos, se não me falha a memória, simplesmente com uma facilidade que embasbava. Ninguém viu, né? 400 quilos transportados através de um monumento que homenageava uma mulher importantíssima para a história brasileira. E você tem esse tipo de roubo. Visitar, por exemplo, o cemitério São João Batista, você encontra vários homens e mulheres notáveis da nossa história, sem sequer terem aí seus túmulos preservados. É entristecedor. A nossa bandeira faz referência à ordem e progresso. É uma bandeira positivista. Mas, professor, eu não sou positivista. Mas veja, no campo simbólico, o seu país diz que é. Aí o que acontece? No positivismo, respeitar os mortos é algo fundamental. E nós, na nossa sociedade, encontramos um desrespeito com relação aos mortos, assim, aos tropeços. João Pessoa, para não ficar só no Rio de Janeiro, a cidade tem o nome de João Pessoa.
No centro histórico, você tem ali nas proximidades o próprio túmulo de João Pessoa. E naquela região, Leda, é um prostíbulo a céu aberto. Eu tenho a feliz oportunidade de já ter viajado e conhecido muitas cidades brasileiras. E o estado de crise patrimonial, ele é permanente, permanente. Você encontra o tipo de drama quase que recorrente. Em Ouro Preto, por exemplo, nós temos, e eu mencionava isso na live que eu participei há pouco, a antiga casa de Bernardo Pereira de Vasconcelos, que também foi casa do Cláudio Manuel da Costa, um inconfidente. Hoje é um bar. Você não tem ali, dependendo do caso, um centro de preservação cultural, um museu-casa. É entristecedor, porque na minha forma de encarar a própria história, que é minha área de formação, a memória ela é imprescindível. E não só a memória que nos agrada, mas nós conseguiremos discutir no campo social o nosso passado e a nossa história partindo da memória, partindo desses traços de reconhecimento, de preservação. A sala em que foi assinada a Lei Áurea, por exemplo, você tem ali só uma placa dentro do Paço Imperial, aqui foi assinada a Lei Áurea, e não é local, por exemplo, de visitação. As pessoas muitas vezes não percebem como elas naturalizam essa falta de reconhecimento com a própria história. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!